Ele sempre ouviu aquela frase como se fosse história dos outros. 3 caminhos: cadeia, caixão ou cadeira de roda. Para ele, era só mais uma ideia jogada na roda, igual tantas outras que se escuta na quebrada e se aprende a ignorar. Achava que estava no controle. Dinheiro fácil, respeito rápido, adrenalina correndo nas veias. Parecia que tinha encontrado o próprio lugar. A mãe falava, insistia, olhava com aquele silêncio pesado que diz mais do que 1000 palavras. Ele fingia que não era com ele, porque na cabeça dele estava construindo alguma coisa, mas não estava. Estava se perdendo. Aquele dia não tinha nada de diferente, até ter. Correria, tensão, grito, confusão, e então veio o som que mudou tudo. Um tiro. Ele não lembra de cair, só lembra do silêncio depois. Um silêncio estranho, pesado, como se o mundo tivesse sido desligado. Quando acordou, já era outro mundo. Hospital, luz branca, cheiro forte. E ele tentando mexer as pernas, tentando de novo e de novo. Nada. Foi ali que entendeu que aquela frase não era mais história dos outros. E havia algo importante nisso. Não era sobre quem nasce com deficiência. Não era sobre limitação. Era sobre o impacto de perder, de repente, tudo aquilo que parecia garantido. Era sobre não reconhecer mais o próprio corpo, a própria vida, o próprio caminho. Ele não estava preparado. Ninguém prepara alguém para isso. Voltar para casa foi pior do que o hospital. Porque lá fora, a vida continuava. Menos a dele. Os amigos sumiram, o respeito virou pena ou silêncio, e o espelho virou um inimigo. Teve dia em que não quis sair da cama. Teve dia em que não quis falar com ninguém. E teve dia em que não quis continuar. Pensou em desistir. Pensou mesmo, porque parecia que tudo tinha acabado ali. Mas ainda não tinha acabado, porque ainda havia consequências a cumprir. A medida socioeducativa chegou como mais um peso. Ele lembra do portão fechando, aquele barulho seco de ferro. Parecia que estava trancando o que havia sobrado dele. No começo, apenas existia ali, sem vontade, sem rumo, sem voz. Até que um dia ouviu uma batida na mesa, um ritmo, uma rima. Não importa a queda, importa levantar. Ele olhou, ficou de longe, só observando. Aquilo não perguntava quem ele era, nem o que tinha feito, nem o que tinha perdido. Aquilo apenas existia e acolhia. Alguém chamou, chega mais! E ele quase não foi, mas foi. No começo, só escutava. Depois tentou escrever, rasgou, tentou de novo, porque escrever doía, mas também aliviava. E pela primeira vez desde o tiro, sentiu alguma coisa que não era vazio. Quando soltou sua primeira rima, a voz tremeu, mas ninguém riu, ninguém julgou. Eles ouviram. Foi ali que entendeu uma coisa que ninguém tinha ensinado antes. Incluir é construir. O rap incluiu quando ele já tinha sido excluído de tudo, da rua, dos planos, de si mesmo. E quando foi incluído, começou a se reconstruir. Não importava a cadeira, não importava o passado, não importava de onde vinha. Importava o que tinha para dizer. Hoje, ele ainda carrega as consequências das próprias escolhas. A cadeira de rodas faz parte da sua realidade, e não há como romantizar isso. Foi um impacto enorme, uma quebra gigante, mas não é o fim da história dele, porque agora constrói diferente, com palavra, com consciência, com verdade. Disseram que eram 3 caminhos, ele conheceu os 3 de perto, mas ninguém contou que ainda existia um quarto, o de recomeçar. Capacite é covardia, é coisa de vacilão. PCD tem seu talento, então pega a visão. E mano de muleta, de cadeira de roda. Um salve Felipe Costa, um salve Marquinhos do Tropa. Respeite a diversidade, valorize a sua raiz. Escola é minha segunda casa e é lugar de ser feliz. Vivo os direitos humanos e a cultura de paz. Abaixo o preconceito e violência nunca mais. Respeite a diversidade, valorize a sua raiz. Escola é minha segunda casa e é lugar de ser feliz. Vivo os direitos humanos e a cultura de paz. Abaixo o preconceito e violência nunca mais.